carta aos Romanos, capítulo 4. Romanos 4. Versos 9 a 12. Romanos 4, 9 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, como Tu sempre tens feito, fala conosco esta noite, ó Deus. Nós somos Teus servos e viemos aqui para Te ouvir. Como Tu fizestes hoje pela manhã, Senhor Deus, a partir do livro da lei, fala também, Senhor Deus, a nova aliança com clareza, para que tenhamos mais temor por Ti, sejamos mais encorajados na nossa fé, saímos daqui jubilantes, Senhor Deus, pelo que ouvimos, e se for necessário, também constrangidos pelo que já pensamos e fizemos. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, não aparta a Tua profecia do Teu povo. Fala-nos, Senhor Deus, de maneira límpida, transparente, simples, profunda e edificante. É a nossa oração no poder de Cristo, para que o Senhor me use. Amém. Uma regra básica que todo mundo aprende quando a gente está ali desenvolvendo as primeiras operações matemáticas é que a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, a forma como eu colocar de trás para frente, de frente para trás, isso não vai mudar nada, especialmente naquilo que diz respeito à multiplicação. Você pode fazer isso de diversas formas e o resultado não vai alterar. Isso é uma regra da matemática. Então, na matemática, especialmente nesta operação de multiplicação, a ordem, a posição dos fatores não vai mudar em nada o resultado. Eu tenho um professor que brincava com isso, ele fazia com que a gente memorizasse, Ele dizia: a ordem dos tratores não altera o viaduto. Eu nunca esqueci disso, eu era pequeno, ele brincava com isso, para que a gente nunca esquecesse, a ordem dos fatores não alteram o produto. Pois bem, isso pode ser verdade em matemática, mas não é verdade em teologia. A ordem altera o produto. Ter cuidado no posicionamento daquilo que nós cremos altera e muito o produto da nossa teologia. Veja só, os liberais sabem muito bem disso. Quando você pega uma teologia sistemática liberal, nunca você vai encontrar o primeiro capítulo, Deus e a revelação. Não tem. O primeiro capítulo de uma teologia sistemática liberal, ou seja, de alguém que não crê na Escritura como palavra de Deus, começa sempre, inevitavelmente, com o homem. A ordem para eles é primeiro o homem. É a revelação de quem é o homem. Por quê? Porque o que é mais interessante para eles, o que está no centro de todas as coisas é o homem e não Deus. Então eles começam a tentar entender teologia sistemática a partir do homem. É o que o homem pensa a respeito de Deus. Numa teologia ortodoxa, numa teologia protestante reformada, o primeiro capítulo sempre é Deus e a revelação. No nosso caso, primeira revelação. Por uma ordem lógica, Pedagogicamente, é melhor que você entenda que primeiro vem a revelação, o primeiro capítulo é da Escritura, porque o meio como eu vou conhecer Deus é a Escritura. Então,
é justo que comece apresentando o meio pelo qual se conhece o objeto da fé. Se é uma confissão de fé, como eu conheço esta fé? A fé em quê? Em quem? Então, a revelação me aponta a Deus. O segundo capítulo vem a Trindade. E assim, depois você tem Cristo, os seus ofícios e assim por diante. Numa lógica muito clara de que tudo começa na Escritura, que tudo começa com Deus. Mas numa teologia liberal não funciona assim. Para os liberais também é muito importante que eles façam uma outra distinção de posição. Porque nós cremos que nós temos, em primeiro lugar, a lei, os profetas, os salmos, os evangelhos. A lei, os profetas e os evangelhos. Seria mais ou menos a forma como a Bíblia se refere ao Antigo e ao Novo Testamento. A lei e os salmos, a lei e os profetas. Mas eles dizem, os liberais dizem, que a lei não foi produto de uma obra inspirada de Moisés. Eles não dizem isso. Eles dizem que primeiro vêm os profetas, e foram os profetas que produziram a lei. E por que eles dizem isso? Porque, em primeiro lugar, não querem se submeter à lei de Moisés, e porque dizem que a lei foi uma produção tardia dos profetas, para que eles pudessem, de alguma forma, fazer com que a situação deles no cativeiro e na saída do cativeiro fosse justificada numa lei. Aquilo que eles fizeram para sair do cativeiro, aquilo que é revelação divina a respeito do que viria a acontecer no cativeiro, que já está lá na lei, como eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, eles precisam de alguma forma justificar isso. E como eles fazem? Eles fazem dizendo que primeiro vieram os profetas, e os profetas produziram a lei. Não foi Moisés, foram os profetas. Porque com isso eles se livram de ter que crer que Moisés predisse, preveu, profetizou a respeito do que aconteceria no período dos profetas. Percebe? A ordem dos fatores altera muito o produto. Se nós dissermos a respeito da ordem da salvação, que já citamos hoje pela manhã, se dissermos, por exemplo, que antes da conversão, antes da fé, veio a santificação, a gente altera totalmente o produto. Porque nós estamos dizendo que nós nos santificamos primeiro. Não, primeiro eu ouvi a palavra, eu fui chamado. Romanos capítulo 8, existe uma ordem lá muito bem feita. Primeiro eu fui chamado, se você quiser abrir comigo, poucas páginas depois disso aqui. Romanos 8. Verso 29, a partir do 28, que é um texto bem conhecido, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Você percebe que há uma ordem. Não é o que foi glorificado primeiro. Nós não fomos primeiramente glorificados. Não, primeiro nós fomos predestinados. Quando no decreto eterno do Senhor, o Senhor escreveu a história e disse: fulano vai ser salvo. Mas esta ordem eterna que se deu num ponto da eternidade, né? Nós não podemos identificar a eternidade, não tem isso, não tem tempo, mas aconteceu na eternidade a predestinação, o decreto para a predestinação, precisava se cumprir no tempo e no espaço. Então, por isso que ele usa o verbo chamou. Nós fomos chamados, houve pregação, nós ouvimos a pregação da palavra. Então, neste momento, Deus nos chamou. A quem o Pai predestinou, Ele também o chamou, por meio da pregação. Ele usou um servo dele para chamar. E a estes, veja, sempre a este, ao que foi predestinado, a este chamou. Ele não chama todos, ele chama os que foram predestinados. E a estes que ele chamou, ele também os justificou. Eles foram chamados, eles tiveram a fé implantada no coração, creram, se arrependeram dos seus pecados e imediatamente a justiça de Cristo lhe foi imputada.
foi justificado ali. E a estes aos quais ele chamou, por serem predestinados, e os justificou, ele também os glorificou. Se eu mudar a ordem, muda o produto. Então, em teologia, irmãos, voltando lá para Romanos capítulo 4, a ordem faz toda a diferença. E este é o ponto aqui do apóstolo Paulo. A ordem faz toda a diferença. Como os irmãos sabem, Paulo está aqui conversando com um interlocutor imaginário. Não é uma pessoa em si que ele está respondendo, mas ele está levantando as perguntas mais comuns da época para respondê-las à luz da teologia que Deus o revelou. Ele acabara de afirmar quem são os bem-aventurados na Escritura, quem são aqueles felizes homens abençoados por Deus, como você pode observar nos versos 7 e 8 do mesmo capítulo, observe. Ele diz: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ele está falando sobre justificação. É feliz, é bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Ele fez isso citando o Salmo 32. Para Davi, um homem bem-aventurado, um homem feliz, era o que tinha o seu pecado perdoado. São dois personagens que ele usa no início do capítulo 4. Se você estiver com sua Bíblia aberta ainda, ele primeiro cita Abraão, veja. Que diremos, pois, ter alcançado, verso 1, Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque, que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Ele está aqui citando Gênesis capítulo 15, verso 6. O primeiro personagem é o pai da fé, Abraão. Então, para comprovar que a justificação não vem pelos atos de Abraão, ele disse com todas as letras: Abraão primeiro creu e isto lhe foi imputado por justiça. Ou seja, a fé foi o que trouxe a justiça de outro para Abraão. Deus justificou Abraão porque primeiro ele creu, no capítulo 15. Então ele usa o segundo personagem, que nós já vimos aqui, Davi, nos versos 7 e 8, dizendo que para Davi o bem-aventurado era o que tinha os seus pecados encobertos. Portanto, Davi está dizendo que é pecador e que não poderia sozinho resolver o problema dos seus pecados. Então, o feliz é aquele que tem o seu pecado perdoado. Nos termos de Abraão, ele foi justificado. Para Davi, ele está perdoado, ele é feliz. Então, qual é a pergunta que Paulo vai responder agora? Ele fica imaginando qual seria o próximo passo de um judeu da época na contra-argumentação da sua fala. Então ele pensa, veja, verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Esta poderia ser a pergunta do judeu. Então você está dizendo o quê? Que este bem-aventurado, o justificado, pode o ser somente se estiver circunciso? Esse era o argumento de todo judeu tradicional. Eles olhavam para a circuncisão não como sinal e selo da fé, mas eles olhavam para a circuncisão como sendo a certeza que eles eram salvos. Era um motivo de glória. Eu sou circuncidado, você não é. Eu sou judeu, você não é. Então, os sacramentos do Antigo Testamento estavam sendo usados, eles não foram dados para isso, mas estavam sendo usados pelos judeus de uma forma errada, para orgulho próprio. E aí, poderia ser que eles também estivessem se perguntando, então o que você está dizendo? Você está dizendo que estes bem-aventurados são os que são circuncidados. Não é isso, Paulo? Aí Paulo vai explicar, segunda parte do verso 9. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Ele, ao responder, ele remete o interlocutor a Gênesis 15 novamente. Espera aí, para eu lhe responder, eu preciso lembrar você como que Abraão foi justificado. Foi quando ele era circuncidado ou ainda estava incircunciso? Porque a resposta depende disso. Se ele foi justificado depois de crer, então
Se ele foi circuncidado depois de crer, então a circuncisão, ela vem depois da fé. Mas se ele foi circuncidado na hora ou antes, aí talvez vocês tenham algum tipo de razão. Paulo diz, como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Aí a resposta, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Como foi que se deu a justificação de Abraão? Gênesis 15, verso 6, ele creu e isto lhe foi imputado por justiça. Ora, se Abraão primeiro foi justificado, então a circuncisão não é certeza de salvação, mas a fé. Não é a circuncisão, ou seja, não é o sacramento, mas obviamente é a fé. De onde é que Paulo está tirando esse debate imaginário? Não era tão imaginário assim, certo? Se você abrir sua Bíblia comigo, lá em Atos capítulo 15, voltar um pouquinho para Atos 15. Quando houve o concílio de Jerusalém, veja qual foi o tema inicial para o concílio. Verso 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ou seja, existia um grupo de judeus que ensinavam isso aqui. Se você não se circuncidar, não será salvo. Portanto, a pergunta que ele está fazendo lá não é tão imaginária assim. Isso circulava no meio do povo. Mais um texto, Gálatas, capítulo 5, verso 2, por favor, abra comigo. Gálatas 5, 2. Um e 2. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, lá na Galácia também haviam irmãos que estavam pregando a circuncisão como condição para a salvação. Paulo era um homem que viajava muito, ele sabia todos os detalhes, né, e aquilo que estava afligindo a igreja. Porque esse é o trabalho do pastor. O pastor precisa saber quais são as questões que estão afligindo os membros da igreja para tratá-las. Estava falando com os irmãos aqui na quinta-feira da importância de que os pastores eles estejam sempre firmes na sua igreja local, que eles acompanhem os membros da igreja local, por meio de aconselhamento, de visitação e de longos períodos de sequência de pregações do mesmo pastor. Porque a partir do púlpito ele começa a tratar os problemas. É óbvio que há uma forma distinta de tratar o problema em particular do que se trata em público. Os problemas particulares vão ser tratados particularmente. Não se deve trazer os problemas das visitas para o público, mas questões que estão se generalizando na igreja, problemas repetitivos nas famílias, precisam ser tratados. Obviamente, sem citar os casos que estão sendo tratados e cuidados pelo conselho em particular, mas demonstrando preocupação com algo que aflige a igreja. Então o apóstolo Paulo ele sabia, por conhecer tão bem os membros da igreja, por visitar as congregações, por estar sempre presente na igreja, eles sabiam que os homens e mulheres de Deus que estavam ali estavam sendo muitas vezes assaltados pelos judeus. E para tranquilizar a igreja de Roma, voltando lá para Romanos capítulo 4, ele diz: Abraão não foi circuncidado para então crer. Ele creu e então foi circuncidado. Foi a fé que o salvou. Ora, irmãos, quantas pessoas que tinham fé e não se salvaram?
que tinham circuncisão, que tinham batismo, ou seja, que passaram pelos sacramentos e não foram circuncidados, não foram salvos. Eu lembro, por exemplo, agora de Judas. Ora, Judas era um discípulo, era um judeu genuíno. Ele recebeu os santos sinais. Ele provou dos sacramentos. Ele foi abençoado pelos benefícios externos dos sacramentos. Mas ele foi um traidor. Por outro lado, nós devemos nos lembrar, como exemplo do contrário, a sorte do ladrão da cruz. O ladrão da cruz teve uma única oportunidade de ser chamado pela pregação da palavra. E naquela única oportunidade, ele pediu ao Senhor: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Cristo assegurou a salvação daquele homem, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Alguém pode dizer como é que Cristo estava no paraíso se ele desceu à sepultura e só ressuscitou no terceiro dia? Meu filho, pelo amor de Deus, existem duas naturezas de Cristo. E uma delas é espírito, e o espírito não está preso. O espírito de Cristo, que é o espírito de Deus, acompanhou aquele homem na sua chegada ao paraíso, sem nunca ter sido batizado. Esse caso, esse texto, não é para que eu aprenda que o batismo é uma coisa desnecessária. Não. Este caso é para um outro uso. É para que eu entenda que o batismo não é para me tirar do paganismo. Isso é coisa de católico romano. Os romanos dizem assim: cuidado para o seu filho não morrer pagão. Não é assim? Tirou o menino do paganismo porque foi batizado. Porque o elemento do sacramento para eles é redentivo. O rito redentivo do sacramento. E eles usam alguns textos, né, para dizer isso. Aquele texto lá em Atos capítulo 8. Aliás, Marcos capítulo 16, do verso 16 ao 18. É um texto muito conhecido, os batistas gostam de usar esse texto também, né? E diz o seguinte: quem crê e for salvo, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. A forma de ler esse texto precisa ser muito cuidadosa. Quem crê e for batizado será salvo. Ora, se eu for às últimas consequências, eu vou me tornar um romano. Porque eles dizem que a fé é infundida na criança, no homem, na medida que o elemento, o sacramento está sendo ali administrado. É no momento. Nós cremos que a fé vem antes. Eles dizem que é no momento. Então, por isso que usam esse tipo de argumento, esse tipo de versículo. Quem crê e for batizado será salvo. Já os batistas usam esse texto para dizer que por isso as crianças não podem ser batizadas. Ora, mas leram pela metade, falta a outra parte do versículo. Quem não crê será batizado, será condenado. Já está condenado, melhor dizendo. Ora, então o elemento, a consequência de ser condenado não leva em consideração o batismo, mas o não crer. Portanto, eu devo entender que o contrário também é verdadeiro. O ser salvo depende não simplesmente do batismo, mas da fé. É a fé que une as duas partes do versículo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, este já está condenado. Não é o que não crê e não for batizado. Naturalmente, os que creem buscam o batismo. Por isso que ele une os dois elementos. Quem crê, busca o batismo. Então, quem crê e for batizado será salvo. É extremamente importante buscar o batismo. Mas não se batizar, quando não é possível se batizar, quando não é possível, não é um problema. Nós não somos católicos romanos, irmãos. Não desprezamos os benefícios pactuais do batismo.
Quem crê deve se batizar. E devemos estranhar, sim, pessoas que passam anos na igreja e não querem se batizar porque não querem ter compromisso com Deus. Isso está errado. Mas achar que o batismo salva ou garante alguma coisa, lembre de Judas. Lembre de Judas. Não é bem assim, irmãos. Existe um outro exemplo que está lá em Atos, capítulo 8, para a gente não estender muito, depois vocês podem ler do verso 8 a 24, quando Simão, ele observando que os discípulos fazem grandes sinais, expulsam demônios, fazem o poder de Deus descer sobre os homens. Ele chega para os discípulos e diz: o que é que eu posso fazer? Quanto é que eu posso pagar para fazer a mesma coisa? Aí Pedro diz: o teu dinheiro seja para a tua própria perdição. Por quê? Porque tu quiseste comprar o dom de Deus. Leia o capítulo inteiro e veja o que é que tinha acabado de acontecer com aquele homem. Ele tinha acabado de ser batizado. Um homem batizado, renovado, comete um erro como esse. O batismo em si não lhe garante nada. O batismo é uma bênção divina, mas não garante a salvação a ninguém. Em primeiro lugar, eu preciso entender a posição do batismo. Primeiro a fé, depois o sacramento. Depois eu devo entender qual é a função do sacramento. Não é porque eu fui batizado que eu estou salvo, não. Mas é se eu creio no Senhor e se eu ando com o Senhor. O apóstolo Paulo, continuando aqui no texto sagrado, verso 10, diz: como lhe foi, pois, imputado, na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Quando a gente diz que os nossos símbolos de fé, eles são verdadeiramente, eles trazem uma linguagem bíblica. Aqui está um exemplo. Se você folhear os nossos símbolos de fé, você vai perceber. Eles falam que o batismo é um sinal e selo da aliança de Deus com o seu povo. De onde isso foi tirado? Aqui de Romanos capítulo 4. Paulo diz: e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Matthew Henry, comentando esse texto, diz a respeito do sinal, ele diz o seguinte: um sinal daquela corrupção original com a qual todos nascemos e que é removida pela circuncisão espiritual. Um sinal memorial da aliança de Deus com Abraão. Um sinal que distingue judeus de gentios. Um sinal de admissão na igreja visível. Um sinal prefigurando o batismo, o qual substitui a circuncisão. O batismo é também um sinal. O batismo é um sinal que nos diferencia do mundo, os crentes dos descrentes. Aí a pergunta: como é que um crente não quer ter o sinal da aliança? É motivo de estranhamento. Um sinal de admissão na igreja visível. Eu faço parte da igreja de Cristo. É por isso, irmãos, que não faz sentido não batizar os filhos, porque é dizer que eles não fazem parte da igreja visível. E os nossos filhos não têm menos direito ao sinal, ao sacramento, o sinal da aliança do Senhor, do que tinham os filhos da antiga aliança. Ele diz ainda, um sinal prefigurando o batismo. A circuncisão prefigurava o batismo, por isso que era um sinal cruento, ou seja, com sangue. Havia derramamento de sangue. O batismo é um sinal incruento, sem o derramamento do sangue. João Calvino diz: Paulo diz que somente aqueles a quem Deus reconcilia com Ele mesmo, por meio do perdão gratuito, é que são abençoados. Segue-se disso que todos aqueles cujas obras vêm a juízo são amaldiçoados.
O princípio a ser aqui estabelecido é o seguinte: os homens são justificados pela misericórdia divina e não por sua própria dignidade. Mas até mesmo isso ainda não é suficiente, a menos que a remissão dos pecados anteceda todas as obras. Destas, a primeira era a circuncisão, a qual iniciava o povo judeu na obediência a Deus. Os judeus não se orgulhavam dela como símbolo da graça de Deus, preste atenção nisso, e sim em sua observância meritória da lei, e em considerar-se como sendo superiores aos demais, como base na possessão de superior excelência diante de Deus. Paulo argumenta partindo do oposto, a saber, se a justiça de Abraão consiste na remissão dos pecados, e ele pressupõe isso, e se ele alcançou isso antes da circuncisão, então segue-se que a remissão dos pecados não é comunicada com base em méritos antecipados. Vemos, pois, que o argumento é extraído da ordem de causa e efeito, pois a causa sempre precede o efeito, e Abraão possuía a justiça antes que a circuncisão houvesse sido estabelecida. Algo que me chama muita atenção também, quando estava estudando esse texto, foi um outro argumento de uma maneira análoga, né, que William Hendricks faz, mostrando a respeito dessa linguagem, né, de sinal e selo. Ele diz: nós devemos entender a circuncisão e o batismo assim como compreendemos, por exemplo, o arco-íris e a aliança de casamento. O arco-íris não foi dado, né, para que o homem se garanta nele para a salvação. Ora, porque o Antigo Testamento diz que é um sinal da aliança de Deus com Noé. Mas ninguém podia olhar para o arco-íris e dizer: eu estou salvo porque vi o arco-íris. Não faz sentido, isso é um sinal. Ter o arco-íris não é certeza de salvação. Mas o arco-íris diz que Deus nunca mais vai destruir a raça humana por meio de água. Então, o que eu devo ver no arco-íris é um sinal da aliança de Deus com o seu povo, que ele nunca mais destruirá o povo por meio da água. Ele diz também, assim como uma aliança de casamento, não é a certeza que os cônjuges irão fielmente cumprir a sua missão, que foi votada na cerimônia do próprio casamento. Não há garantia. Você ostentar um anel no seu dedo não é garantia que você realmente vai cumprir e vai se beneficiar das bênçãos do casamento. Mas é um sinal. Me faz lembrar dos votos que eu fiz. E toda vez que eu olho para a minha mão, eu preciso lembrar da minha esposa. Toda vez que eu olho para a minha mão, eu preciso lembrar daquilo que eu disse diante de Deus e das testemunhas a respeito do compromisso que eu tenho com ela. Então, o anel de aliança não garante que o casamento vai ser uma bênção, mas me lembra que eu tenho uma aliança. O arco-íris não serve e não servia desde o Antigo Testamento com certeza de salvação. O teu batismo não serve para você bater no peito e dizer: eu sou salvo. Mas o teu batismo te lembra que você tem um compromisso e uma aliança com o Senhor. É para isso que ele serve. É para isso que ele serve. E é por isso também que o apóstolo Paulo termina o texto dizendo o seguinte, verso 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Preste atenção nesse argumento. Para que Abraão fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão. Por quê? Ele está lidando aqui com um interlocutor judeu. E o judeu achava que a circuncisão era a certeza que as bênçãos eram só para ele. Ele disse, não para os da circuncisão. Essa expressão da circuncisão diz respeito aos judeus. Não é só para vocês, não. E por que não é só para vocês? Para que fosse o pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão.
Porque quando Abraão recebeu, lá em Gênesis, a ordem de circuncidar a si próprio e aos seus filhos, todos estavam na incircuncisão. E ele circuncidou a si, ao seu filho e a todos os servos da sua casa. Estes eram os da incircuncisão. Então, se isso é verdade para Abraão, é verdade para vocês também. Aqui, irmãos, há grande conforto para nós gentios. Os sinais, os selos da fé que o Senhor antigamente privilegiou os judeus, Ele agora deu a todos os povos. Nós que somos gentios, ao lermos um texto como esse, devemos ficar aqui regozijantes. Deus nos deu a bênção do batismo. Por isso, mais uma vez eu pergunto, como alguém não quer ter esta bênção se declarando crente? Não faz sentido nenhum. Mas quem são os filhos deste pai Abraão? Ele também está dizendo, não são os da circuncisão, simplesmente. Mas os que, observe, para que, quando estavam em circuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na circuncisão, a fim de que também a justiça lhe fosse imputada. Verso 12, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão. Porque também havia um outro argumento que era utilizado naquela época. Nós somos filhos de Abraão. Um argumento era a circuncisão, o outro era nós somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão. Mas vocês devem lembrar também no Evangelho de uma conversa que Jesus teve com alguns judeus. E ele disse lá no Evangelho de João, vocês não são filhos de Abraão. Porque os filhos de Abraão andam nas pisadas de Abraão. E a expressão andar na Escritura diz respeito a uma forma de viver. Eles se santificam como Abraão, o pai Abraão. Vocês não são assim. Deus pode levantar destas pedras filhos de Abraão. Mas vocês não são filhos de Abraão. Jesus Cristo disse, vocês são filhos do diabo. O vosso pai é o diabo. Por quê? Porque vocês andam nas pisadas do diabo. Então, se havia algum risco de alguém pensar que seja pela circuncisão ou seja pela descendência étnica, teria a certeza da salvação, mesmo vivendo uma vida ímpia, o apóstolo Paulo ele arrasa com essa possibilidade aqui. Abraão primeiro creu, depois foi circuncidado, ou seja, ele teve a fé imputada e a justiça imputada, e assim foi salvo, depois recebeu o sinal. Mas se você está pensando ainda em ser salvo porque você faz parte de um determinado povo, esqueça. Esqueça. Só é filho de Abraão quem anda nas pisadas de Abraão. Com isso, meus irmãos, vejam o que é que ele está dizendo para nós, que fazemos parte da igreja da Nova Aliança hoje. Primeiro eu quero me referir aqui às crianças, os nossos filhos. Não achem de maneira nenhuma que o fato de vocês virem para a igreja trazidos pelos pais de vocês e crescerem assim, está tudo resolvido. Está tranquilo, eu fui para a igreja a vida todinha. Mas vocês não cultivam no coração o desejo pelas coisas de Deus. Não achem que vocês têm a salvação. Mas vocês precisam ter a fé dos pais de vocês. Vocês precisam procurar por si mesmos, dentro daquilo que vocês podem, amar ao Senhor do pai de vocês e da mãe de vocês. Nós, pais, devemos orar pelos nossos filhos todos os dias. Receberam o batismo, graças a Deus. Estão vindo para a igreja, graças a Deus. Mas isso não é tudo. Não terminou o teu trabalho ainda. Mães, orem pelos seus filhos todos os dias. Senhor, coloca fé nessa criaturinha. Filhos, orem por si mesmos. Senhor, dá fé
que o Senhor deu aos meus pais. Porque aquilo que acontece aqui na frente é um sinal e selo da aliança que Deus tem com os teus filhos, é verdade. Eles estão debaixo da aliança, por isso que eles participam da igreja, por isso que eles têm pastoreio, por isso que eles têm acesso aos presbíteros, aos diáconos da igreja. É por isso e é para isso. Vocês fazem parte da igreja visível, mas não tem garantia de salvação. Não tem garantia. Nossas crianças precisam ser ensinadas desde sempre a exercitar a sua própria fé, a buscar ter prazer nas coisas do Senhor. E os pais devem não apenas incentivá-los, mas orar com eles e por eles. Devemos ensinar os nossos filhos a lerem bem, lerem rápido e entregar na mão deles uma Bíblia. Seu filho é pequenininho, não tem a menor condição de ler ainda, não tem problema não, dê uma bíbliazinha para ele vir para a igreja, para ele se acostumar a andar com a Bíblia. Não tem problema. Desde pequena a gente sempre incentivou a vir a ter a Bíblia dela. Muitas vezes eu olhava daquela, estava com a Bíblia de cabeça para baixo. Não tem problema. Não é hora de ler, é hora de ser exercitado naquilo. E está com a Bíblia na mão. E fazendo aquilo que os pais fazem, olhando para os irmãos, está todo mundo com a Bíblia na mão, ele vai também. E à medida que vai aprendendo a ler, tem que aprender a buscar o texto na palavra. Passa a mãe, o pai vai lá, ajuda. Oh, Romanos 4, olhe para cá. E você vai incentivando o seu filho. Todos os dias, como diz Deuteronômio 6. Para que eles não cresçam pensando como judeus. Ah, eu tenho a circuncisão, eu tenho o batismo. Não. Nós devemos desejar todos os dias e ardentemente, não simplesmente que os nossos filhos tenham o batismo, o que é uma bênção, mas que os nossos filhos conheçam Cristo verdadeiramente. Para que andem nas pisadas do nosso pai Abraão. Mas nós devemos também fazer isso conosco. Eu não sei se você já pensou algum dia a respeito da sua certeza de salvação, está ligada ao batismo, a participar da ceia. Não faça isso. Lembre-se de Judas. Judas participou de tudo isso. E onde é que Judas está agora? Se não no inferno. Cultive sempre um questionamento bíblico a respeito da certeza da tua salvação. Senhor, eu ando verdadeiramente nas pisadas de Abraão. E vocês sabem que andar nas pisadas de Abraão não é andar impecavelmente. A exigência de Deus é que nós andássemos perfeitamente. Mas a graça do Senhor foi de nos dar o seu Filho para que Ele cumpra a lei perfeitamente no nosso lugar. Não é isso. Mas eu tenho o mesmo espírito de Abraão. O desprendimento da fé que teve Abraão de deixar tudo, sua terra, sua parentela, para nós é. Eu tenho condições, eu tenho feito isto, deixar as minhas preferências, deixar os meus próprios pensamentos, deixar as pressões do mundo, deixar os pensamentos do mundo para trás para servir a Cristo. Eu faço isso. Ou como vimos hoje pela manhã, somos pessoas volúveis, levados por toda modinha, mudando nossa forma de pensar, de agir, de falar, de vestir, pela última moda do mundo. Eu preciso andar nas pisadas de Abraão. E por fim, lembre-se, a nossa época é uma época de muita irreverência, que não faz questão nenhuma de ordem nas coisas.
Nós podemos, em um momento ou outro, sim, sermos brincalhões, irreverentes, mais leves, mas a vida toda não pode ser assim. Nós precisamos entender que existem lugares onde os princípios são tão profundamente fundamentais para a nossa vida que eu preciso sentar e tentar entender, sem achar que é preciosismo dos outros, mas entender que aquilo precisa ter uma determinada ordem para que nós possamos alcançar determinados fins. Por que o culto não pode começar com a bênção apostólica? Porque a ordem dos fatores altera o produto. Por que a ceia não vem antes da pregação? Porque a ordem dos fatores altera o produto. Por que o nosso culto é do jeito que é? Porque existe um motivo para ser do jeito que é. Porque às vezes os pastores fazem questão de uma palavrinha mal colocada em uma determinada explicação. Porque isso pode mudar toda a teologia. Então não minimalizem problemas sérios. As coisas de Deus, a teologia, é algo tão sério, mas tão sério, que pode te levar para o céu ou para o inferno. Então, em matemática, pode ser até mais fácil, mas em teologia não é. Cada palavra, cada expressão precisa ser muito bem pensada. Porque o apóstolo Paulo parou o seu tempo para escrever esse texto, para dizer que é necessário primeiro crer e depois, tendo a certeza da salvação pela imputação da obra de Cristo, da justiça de Cristo, receber o sinal e selo do batismo. Amém. Oremos ao Senhor.